Então, começamos a gravar, evitamos comentar isso aqui ao vivo. Vamos começar agora a aula de hoje, no estudo do tratamento ideal. Vitor, pode entrar fazendo seus comentários que a gente vai acompanhando, ok? Bom, gente, então, vamos lá, porque hoje o capítulo 11, vai gastar aí até umas 10 da noite, ele é longo, né? Então, seguindo aí na leitura comentada, até o texto sobre o narcisismo, Freud acreditava em um final feliz. Como ele disse no caso Dora, foi um confundível ato de vingança que ela, de forma tão inesperada, quando minhas expectativas de um término feliz estavam no auge, interrompesse o tratamento e destruísse suas esperanças. Dora dispensou Freud quando chegou ao estágio narcísico, estágio em que o eu se defende quando observou que Freud queria para ela um final feliz. O surpreendente artigo de Max Narmanson, que a gente já estudou, lá de 1915, que apresentou Platão antecipando a psicanálise, foi estudado por Oscar Pfister, que publicou em 1921 o Platão, um precursor da psicanálise. Em 14 de janeiro de 1921, o Pfister escreveu a Freud. Disse ele: fiz um belo achado em Platão que vai alegrá-lo. Narmanson deixou de lado o mais importante no seu artigo, pois em Platão também se encontra a frase: a terapêutica é o reconhecimento das noções de amor do corpo. Quem nessas coisas distingue corretamente o belo do mau amor, quem promove a troca de modo que o corpo, em vez de se apropriar de um amor, se apropria do outro, e quem é capaz de ensinar o amor aos que não carregam amor dentro de si, este seria o perfeito terapeuta. Essa passagem lida, que aparece no livro do Pfister, está da seguinte forma no banquete do Platão. Aqui, Vitor, só um lembrete. Esse Oscar Pfister, ele é um pastor, né? Ele era pastor protestante e tinha correlação com Freud. Freud estava no momento de inventar a psicanálise e o pastor protestante, Oscar Pfister, tinha interesse em saber o que era isso que estava surgindo no meio médico, que estava substituindo a religião no tratamento da alma, né? E é curioso a gente ver aqui como é que é histérica, né? A mulher, em geral, assim, ela é impossível de ser tratada, porque há uma questão da insatisfação. O Freud, achando que estava melhorando o quadro da Dora, quando não mais que, de repente, a Dora deu um fora nele e demitiu ele do tratamento, e o Freud escreveu assim: ela me demitiu como se demite um empregado doméstico, me deu um aviso prévio de 15 dias, sou Freud, vou ficar mais 2 semanas aqui, depois eu vou embora. Ah, é? Mas o médico sou eu. Ah, você é o médico, mas eu não vou mais continuar, não. Então, essas cartas que estão aqui, né, onde ele fala, que o artigo técnico aqui, né, que o Freud achou que fosse chegar no momento de concluir o tratamento, quem deu por concluído foi ela, e ele ficou... É como quando tem uma separação de casal, que você acha que está indo bem com a sua esposa, a mulher fala assim: meu amor, eu não quero mais ficar junto, eu vou embora. Mais ou menos assim. Para contextualizar, né? Agora o Vitor vai mostrar aqui, então, que essa frase do Oscar Pfister, ele leu lá no... que ele trouxe do banquete. Eu, Adelmo, fui lá no banquete procurar. O banquete é um livro do Platão, tá? É isso aí, Vitor. E lá no banquete diz o seguinte: com efeito, a medicina, para falar em resumo, a ciência dos fenômenos do amor próprios ao corpo, no que se refere à repressão e evacuação. E o que nestes fenômenos reconhece o belo, o amor, e o feio é o melhor médico. Esse diálogo Platão, né, como vocês sabem, o tema dele é o amor. E esse belo achado que o Pfister fez no banquete, que o Narmanson deixou de lado, foi a função do terapeuta. Faltou ao Narmanson valorizar a função do terapeuta. O terapeuta é um mediador externo. O Adelmo está aí? Caiu? Um minutinho. Dá para ouvir? Tá, estou ouvindo. Beleza. Pode seguir? Pode. Beleza. A pessoa adoece e, por amor do corpo, procura ciência dos fenômenos do amor próprios ao corpo em busca de tratamento.
É próprio do corpo ser amado pelo seu eu. E é desse amor que nasce o amor de transferência ao médico terapeuta que cuidará dela. O eu apaixonado por si mesmo e transfere essa paixão ao outro de quem recebe atenção. O Adel, então, observa que também acontece de a pessoa amar mais a imagem do que o corpo, e que esse amor à imagem leva a adoecer o corpo. E aí, por exemplo, né, por que a Maria G preferiu a imagem ao corpo? Porque uma anorexia se alimenta de elogios, com questões. Nessa perspectiva, o terapeuta seria um agente externo que ensinaria amor aos que não carregam amor dentro de si. Ora, Narciso nunca deixa de carregar amor em si. O seu problema é reconhecer o belo amor e o feio. Como Narciso iria discernir, né, quando está amando de modo belo ou de modo feio? Uma pessoa não identificada escreveu: sinceramente, não entendi o texto e o áudio não foi muito diferente. Estou cursando psicologia. Estava no 4º semestre, mas em outubro decidi trancar, além da questão financeira. O fato de meu comprometimento cognitivo foi determinante para essa decisão. Tenho insônia, dores de cabeça horríveis, crises que duram em média 3, 4 dias e são mensais, às vezes 2, 3 vezes no mês. Contrariado com meu relacionamento com minha filha mais velha, insatisfeito com minha vida amorosa, sobrecarregado com os cuidados com minha filha especial, preocupado demais com ela, não quer se alimentar. Eu nunca consigo compreender o que ela quer ou está sentindo. Desde ontem, por volta das 20 horas, não consigo parar de chorar. E não quero que minha filha mais velha veja e se sinta culpada e caia em outra crise horrível daquelas. Todo mundo fica dizendo o tempo todo como sou incrível, que é admirável minha força, mas sinto que isso é uma maneira que elas encontram para não se sentirem culpadas por não me ajudar. Tipo, na mente delas, eu não preciso, né, de ajuda. E aí, podemos ver nesse relato difícil discernimento entre o bom amor e o mau amor. Narciso vive no inferno do amor, belo e feio, por si mesmo e pelo outro. O corpo, em vez de se apropriar de um amor, né, o bom amor, se apropria do outro, o mau amor. Ora, o mau amor, dizer não, frustrar, reprimir, também é bom amor necessário no processo de formação. Por outro lado, o bom amor, elogiar, estimular, reconhecer, pode ser mau amor e pode ser prejudicial. Então, como discernir, como na música do Caetano Veloso, Tigresa, quando o mal é bom e o bem cruel? Ela vive dentro do olho do furacão, no inferno narcísico, estende o bom e mau amor que tem por si mesmo para os que estão sob sua influência e termina preso em emaranhado. Ela escreve para externar o drama em que vive e, ao escrever, também toma alguma distância, alguma consciência do processo. Ela percebe que tem algo de errado e pede ajuda. Fez acompanhamento psicológico, cursa psicologia, mas não é suficiente para aplicar em sua vida real. A gente vê aí um paradoxo. A pessoa que escreve coloca para fora, mas ela mesma não se vê de fora dela. Pois se encontra dentro dessa situação. Você está no olho do furacão, né, rapaz? Você está ali no embate. Quer dizer, você vê, para quem vê de fora, o social, eu diria assim, se você entrar na casa de todo, qualquer pessoa que você entra na casa, lá dentro não é uma instituição social. Nós estamos num grupo aqui, tudo arrumadinho, mantendo a pose, né, falando assim, equilibradamente. Daqui a pouco vai terminar isso aqui. Quem tem marido, filho em casa, assim, está cheio de dificuldades para amanhã, que é segunda, é essa pessoa aqui, ó. Ela mantém a mascarada todinha, mas no íntimo ela está com esse relatório aqui. Tem tratamento isso? Isso é a própria condição humana, né? Alguns menos atribulados do que outros. Porque hoje está um tribunal de julgamento, assim, se alguém lê isso aqui, fala assim, nossa, coitada, mas tem que tomar uma providência, aí vai ter que botar um juiz lá dentro, policial, chamar para advogado, quer dizer, como é que faz para resolver isso aqui, ó? A moça está com um problema sério, tá? Isso aqui é um relato privado que me passou, né? Vamos continuar, porque o bicho é... Né? Tem uma colega aqui hoje, Vitor, que dá aula, tem em São Paulo, no estado, tá? Ela dizendo assim, na minha sala são 6 autistas, 6 ou 7,
sem acompanhamento especial. Eu tenho que aguentar esses alunos no meio de 30 e poucos. E tá nesse sufoco aí dessa paciente aqui. Complicado. Então, a gente que vê de fora, né, o leitor que lê de fora, a gente que vê de fora, pode fazer uma análise externa da situação, mas na vida pessoal, quem também vive os mesmos dramas quanto ao bom uso e ao mau uso do amor. Até aquele que se julga perfeito terapeuta vive seus embaraços. Até ele é impossível se ver de fora estando dentro da situação. Ora, o eu, com sua neurose, não está desvinculado das ligações libidinais positivas e negativas com a realidade libidinal. Como o negativo também é positivo e o positivo negativo, surge a pergunta: seria possível um agente externo, vindo de fora, ensinar a pessoa a distinguir corretamente o belo do mau amor? Seria possível ensinar em relacionamento com o outro ou consigo mesmo um discernimento entre o que é bom e o que é mal, o que é ruim? O problema está na pretensão de que exista esse terapeuta perfeito, conforme escreveu Pfister ao Freud. O Freud teria pretendido ser esse terapeuta perfeito quando criou uma nova ciência, né, a psicanálise, uma ambição exagerada. Ele estava iludido com essa descoberta até chegar ao narcisismo em 1914. Acreditou ser possível, da posição de psicanalista, separar o bom e o mau amor. É comum ao eu esse início pelo ideal, para mais adiante decair para a realidade. Repete-se no eu a passagem do romantismo ao realismo. Pode-se questionar por que Freud cometeu o erro de acreditar que haveria dois tipos de amor, dois tipos de libido. Alguns comentadores justificam, afirmando que o Freud estava por demais envolvido pela objetividade do positivismo. O próprio Freud reconheceu seu erro quando escreveu no Narcisismo que a nossa pesquisa, cujo ponto de partida eram os sintomas neuróticos, o Freud tomou o sintoma neurótico como objetivável, né? O sintoma, a dor, o sofrimento, a doença seriam objetiváveis e não produto da subjetividade. Teria sido a objetividade do sintoma que teria feito Freud separar o amor, a libido em duas, libido do eu e libido do objeto. A objetividade do sintoma teria levado Freud a acreditar ter descoberto uma nova ciência e pensado em publicar uma metapsicologia, um idealismo de tratamento, de onde, depois do narcisismo, desistiu. Com o narcisismo, o sintoma aparece como um objeto empírico resultante da subjetividade do bom e mau amor de Narciso por si mesmo. Narciso faz seus sintomas como sua solução existencial. O sintoma seria consequência da repressão que Narciso é obrigado a exercer sobre si mesmo, quer dizer, o sintoma é um problema da subjetividade. O sintoma parece ser objetivo, mas está comprometido com a subjetividade. O problema do eu contra o próprio eu surgiu como uma dificuldade no caminho da psicanálise, reconhecido por Freud em 1917. O sofrimento de uma pessoa é uma dificuldade interna a ela. Como um perfeito terapeuta iria entrar tentando separar o obstáculo que o eu constrói contra o próprio eu? Essa pergunta é colocada por Paulo Endo e Edson de Souza, que dizem, né, a pergunta óbvia elaborada pela psicanálise era: como podia a autoinvestigação esclarecer algo sobre o psiquismo profundo, tendo sido o próprio psiquismo que ocultou do sujeito suas dores e sofrimentos? Por isso, a clínica psicanalítica propõe-se como uma fala do sujeito endereçada à escuta de um outro, que é o psicanalista. Então, aqui, só para lembrar, nós estamos na busca do perfeito terapeuta, esse que conseguiria resolver uma questão íntima do paciente, sendo que o próprio paciente escondeu dele mesmo. Então, nem o paciente consegue conectar. Como é que um estranho vai conseguir... Um professor meu que dá UFS, da psicologia, dizia assim: o psicólogo ou o psicanalista, ele não tem assim, você não tira uma injeção, você não consegue fazer exame de sangue, né, do pensamento, não tem como você examinar nada, é tudo verbal. Se ele está mentindo ou não, você não sabe. Ele também não sabe quem é ele. Como é que um terapeuta vai saber? Então, é importante colocar isso, porque tem uma colega que entrou aqui pela primeira vez hoje, assim, trazendo a questão pessoal dela,
De repente, ela entra no grupo e vê assim, engraçado, que todo mundo tem problema também. O Freud também tinha, o Jung também, eles não sabem o que fazem. Pelo menos que não sabem o que fazem, mas eles estão falando que não sabem o que fazem. É pior ainda chegar um Augusto Cury assim, eu vou resolver o seu problema. Esse é, pior, é mais perigoso. Tá? A questão, então, é assim, é mais perigoso quando você encontra alguém que diz que vai resolver o seu problema. É mais um que vai te enganar, você vai gastar dinheiro, vai investir em remédio, e no fim vai sair talvez igual, né? Talvez piorado ou melhorado, ninguém sabe. Mas ele fala uma frase aqui impressionante, o Paulo Endo, porque como é que você vai resolver para a pessoa uma coisa que ela mesmo escondeu? Onde é que você botou o óculos? Eu não estou lembrado, por exemplo. Se a própria pessoa não sabe onde ela escondeu ou pôs o óculos, como é que um terapeuta vai saber para ela? Então a questão é mais ou menos essa. Não é óculos, não, porque é um problema íntimo da subjetividade, né? Pior ainda. Continuando então, né? A disputa interna, tá? E vai, Vitor, fica à vontade. A disputa interna do eu contra ele mesmo é endereçada a um agente externo, um outro, um psicanalista. Um outro, e teria necessariamente que ser um psicanalista? Como uma pessoa de fora poderia fazer vir à luz essas ligações intrínsecas, se foi o próprio psiquismo, por estar comprometido, que ocultou suas ligações internas, o que leva à dor e ao sofrimento? Seria, obviamente, perigoso entrar na subjetividade da pessoa e desamarrar suas amarrações internas. Sócrates deu o grande exemplo desse agente externo que questiona a subjetividade contra ela mesma, levando-a à contradição e à perplexidade. Sócrates foi aquele que soube conduzir ao questionamento do eu contra o eu. Nesse caso, Sócrates teria supostamente exercido a função do perfeito terapeuta. Ao aplicar seu método em espaço público, deixando vexado seu interlocutor, ele teria dado motivos para ser levado à condenação e à morte. Sócrates teria desnudado Narciso em praça pública. Vitor, você que é mais leitor que eu, Vitor é professor do Departamento de Letras aqui da UFS, tá? Trabalha com literatura, doutorado em conhecimento extremo. Olha aqui a frase, ó, seria obviamente perigoso entrar na subjetividade da pessoa e desamarrar suas amarrações internas. Não sei se você conhece uma frase para esse Spector, que diz, remover os nossos defeitos pode ser pior ainda, porque a gente pode estar estruturado em cima de um defeito. O cara que fuma muito, essas coisas assim. Você vai arrancar o vício dele, ele desmorona. Mais ou menos isso, né? A questão é essa, então. Pode se matar, pode... Você vai tratar a pessoa e acaba ela morrendo. Pode surtar, né? Então, Sócrates deu o grande exemplo desse agente externo que questiona a subjetividade contra ela mesma, levando à contradição e à perplexidade. Sócrates foi aquele que soube conduzir ao questionamento do eu contra o eu. Nesse caso, Sócrates teria supostamente exercido a função do perfeito terapeuta. Ao aplicar seu método, a maiêutica em espaço público, deixando vexado seu interlocutor, ele teria dado motivos para ser levado à condenação e à morte. Sócrates teria desnudado Narciso em praça pública. Freud, tanto quanto Sócrates, trouxe a público o problema narcísico do ser humano. Diferentemente de Sócrates, porém, por ser médico, Freud tratou desse problema em espaço privado. O Jung, querendo ocupar o lugar do terapeuta ideal, entrou em competição com Freud. Ele queria tomar para si o método criado por Freud, e o Jung acreditou que seria melhor terapeuta. Essa disputa terminou no narcisismo e gira em torno da questão que perdura até hoje, né? Entre Freud e Jung, quem teria o melhor método de tratamento? Quem seria o melhor terapeuta no jogo do eu contra o eu? Freud e Jung, colocados frente a frente, fizeram surgir o artigo O Narcisismo, e depois cada um seguiu por caminhos separados. E ainda há, uma rivalidade entre terapeutas freudianos e junguianos sobre quem seria o melhor, qual seria o melhor método, né? Freud havia ironizado o método de Jung e provocado nele uma ferida no final de 1911, e em novembro de 1912 ele escreveu a Freud tentando provar a sua superioridade. Aí disse o Jung,
Fiz 9 conferências na Universidade Jesuíta de Fordham, Nova York. Um relato crítico do desenvolvimento da teoria da psicanálise. Tive uma audiência de aproximadamente 90 psiquiatras e neurologistas. As conferências foram em inglês. Além disso, realizei todos os dias, durante uma quinzena, um seminário de 2 horas para cerca de 8 professores. Naturalmente, também expressei certas opiniões minhas que se diziam das concepções existentes até agora, particularmente em relação à teoria da libido. Achei que a minha versão da psicanálise conquistou a simpatia de muitas pessoas que até o momento estavam confusas com o problema da sexualidade na neurose. Então, logo tenho uma separata, terei o prazer em enviar-lhe uma cópia das minhas conferências, na esperança de que o senhor, gradativamente, venha aceitar certas inovações já sugeridas no meu ensaio sobre a libido. Não sinto necessidade de causar-lhe uma decepção, desde que o senhor possa ter uma visão objetiva dos nossos esforços em comum. Lamento muitíssimo se o senhor acha que as modificações em questão foram induzidas unicamente por resistência ao senhor. A sua atitude em Kreuzlingen provocou uma ferida duradoura. Engraçado aqui, Vitor, que o Jung ele não economiza não, tá? Ia procurar fazer uma psicanálise simpática, né? Quer dizer, politicamente correto, porque o Freud, ele também era um pouco assim, como ele era médico, que lidava com a neurose na cidade, ele tinha que ser um gerente de banco que está com problema, assim, eu estou não sei o quê, com dúvida, né? Eu sou gerente de banco, mas eu também sou perdulário, eu gasto muito dinheiro. Ele tinha que falar na cara, toma vergonha, né, rapaz? Tipo assim, quer dizer, não dá para fazer psicanálise simpática, tá? Uma versão simpática da psicanálise, né? Jung conseguiu criar uma versão simpática porque ele jogava a cartinha do tarô, carta do baralho, ficava ali, ele não dizia nada, é lógico, senão se você mexer com o outro, você perde o paciente, né? Mas se o médico tem a responsabilidade de salvar a vida do paciente, ele vai ficar enganando? É como diz a Christian Roberta aqui, né? O médico disse que o cachorrinho dela ia viver muitos dias, 4 anos, no mesmo dia morreu. Então, se ele tivesse sido sincero, ele falou assim, olha, é possível que ele não dure mais 2 dias. Enganou a moça, ela chegou em casa, o cachorro morreu, ela ficou assustada. Então, a obrigação do médico também é ser sincero, né? É um problema isso aí, tá? Então, a psicanálise simpática do Jung é essa aí. A questão surgiu em torno da psicanálise simpática do Jung e uma psicanálise mais sincera do Freud, vamos dizer assim. Tá? Na questão, aí vai chamar, isso me magoou, tá vendo? A sua atitude lá numa cidade onde discordaram, os dois, provocou uma ferida duradoura em mim. Você não podia discordar de mim, Freud. Aí ele foi para os Estados Unidos, fez um monte de conferência, tá? E falou assim, olha, eles aceitaram melhor a minha psicanálise simpática lá nos Estados Unidos, Freud. Você tem que mudar, Freud. Deixa de ser que você é, Freud. A briga dos dois. É muito interessante ler sobre essa perspectiva, como que a psicanálise foi surgindo lá na origem dela. É difícil você encontrar um estudo assim, com esse nível de sinceridade. O que mais existe é enganador, né? Não, deixa, eu vou resolver o seu problema. Fica aí, tá? Semana que vem você volta. Então, ele começa aqui, como ia lendo, antes que eu interrompesse aqui do Vitor, né, para esclarecer. A sua atitude na cidade de Kreuzing me provocou uma ferida duradoura em mim mesmo, uma ferida do narcisismo. Uma divergência, quer dizer, ferida do narcisismo, é isso. Então, com essa ferida narcísica, fez Jung buscar apoio nos Estados Unidos, numa tentativa de recobrir essa ferida. Mas os americanos não sabiam que o Jung buscava tratar-se de uma ferida narcísica causada pelo Freud, nem que visava uma promoção pessoal sobre o Freud. Os dois amigos, desde o início, também rivalizavam. Jung, por lidar com pacientes psiquiátricos, com a libido desconectada da realidade, já havia percebido que havia em Freud um erro na teoria da libido. Por outro lado, Freud considerava um erro Jung levar a psicanálise para o ocultismo. O erro como uma ferida no ego de Narciso. A ferida que o Freud causou Jung, ironizando seu método obscuro, teve como revanche uma ferida que Jung fez em Freud, revelando seu erro com a teoria da libido lá em 1912.
Essa rivalidade narcísica, então, entre Freud e Jung, desembocou do lado de Freud no artigo sobre o narcisismo e na bomba sobre o movimento psicanalítico, que a gente já estudou. O artigo sobre o narcisismo seria, então, uma vingança de Freud contra o narcisismo ilusório de Jung, um modo de tratamento puramente imaginário. E essa vingança, Freud também sabia, viria contra ele, daria um golpe na teoria das pulsões e provocaria uma ferida incurável na psicanálise. O amor, bom e mal, do eu por si mesmo, fonte de suas doenças, não poderia ter cura. O que seria melhor para dar conta do amor equivocado do doente por si mesmo? Adelmo disse que a resposta seria, né, Freud seria o terapeuta da castração, aquele que revela a contradição interna, faz o eu se virar contra o eu em estilo socrático, enquanto Jung seria o terapeuta da ilusão, que não usa diretamente dialética, mas faz um desvio por objetos de apoio. O ponto visado por Freud é o de manter Narciso confrontado com a sua castração, furar a cobertura imaginária, justamente o contrário do que propõe Jung, que prefere, para escapar desse confronto, o desvio pelo imaginário. Então, todo aquele júbilo imaginário de Jung, informando Freud sobre o seu sucesso com as palestras nos Estados Unidos, seria para comemorar uma revanche contra o fato de Freud ter duvidado de seu método de tratamento, uma terapia do ocultismo. Você imaginar que o cara fez essa viagem, né? Uma época de navio, tá? 30 dias viajando, para dar um monte de conferência, só para provar que ele tinha razão contra Freud. Isso não é divulgado publicamente, porque isso aqui é material tirado de cartas. Quer dizer, ninguém lá no auditório sabia disso. Jung, você veio aqui é porque você está magoado com Freud? É, por isso. Ah, então eu vou embora. Se você ficar escutando um cara fazer uma palestra, um monte de conferência, e vira disputa pessoal, terrível, né? Mas é isso. Vou em frente. Então, todo aquele júbilo imaginário do Jung, informando Freud sobre o sucesso nos Estados Unidos, seria para uma revanche. Do ponto de vista de Freud, levar a psicanálise para o ocultismo seria uma falha. Há certo consenso de que, para atender o paciente desencadeado que teve uma ruptura libidinal com a realidade, pode ter vantagens o método criado pelo Schreber. Ele, porém, depois de recuperado, submeteu-se pedindo um parecer sobre a paranoia narcísica que escreveu. Ele leva ao outro, questionando qual seria o sentido real do seu discurso, no estilo, o que aconteceu comigo? Né? Em Freud, como estamos vendo no livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, estamos fazendo uma análise dos erros dele, que ele mesmo enuncia quando diz que o narcisismo é uma dificuldade no caminho da psicanálise. A honestidade de Freud foi ter introduzido o erro da psicanálise como um artigo da teoria. Freud introduziu o paradoxo humano criado pelo fato do narcisismo, o amor, ao mesmo tempo, voltado para dentro e para fora. E Jung, quem que vai avaliar a paranoia narcísica do Jung? O Schreber... Vitor, quase ninguém fala disso, cara. A introdução do narcisismo na psicanálise é uma destruição da própria psicanálise. Mas o Freud não podia deixar de fazer isso. Você imaginou você chegar numa posição assim? Eu tenho que derrubar tudo que eu fiz, porque eu não posso ser desonesto. Aquele filme A Ponte do Rio Kwai é sobre isso. Vocês conhecem aquele filme, A Ponte do Rio Kwai? Sim. É um filme que o engenharia leva um tempo construindo uma ponte. Daí a pouco vem a ordem contrária, fala, derruba a ponte, o exército contrário vai passar pela ponte, vai invadir o nosso território. Quer dizer, você tem que derrubar a ponte que você construiu, tá? Então tem um... Por isso que o Freud adoeceu. Tá? Ele está inventando uma teoria que estava de fora dela, o narcisismo, sendo que ele faz parte da estrutura humana. Vou continuar porque o negócio aqui é hard, né? Então, em sua queda, o Schreber voltou-se de fora para dentro, e por algum motivo que não sabemos qual foi, começou por si mesmo a escrever seu livro, que o ajudou a voltar-se de dentro para fora. Esse recurso de escrever a loucura provou-se bem sucedido com Schreber, que o aplicou sobre si mesmo.
Também funcionou para Jung viver sua vida escrevendo uma obra, confiando no signo do zodíaco, ou seja, como se fosse uma metanoia, sem se preocupar com a castração desse discurso, trazendo para a realidade sem revelar o seu furo narcísico. O Jung, a diferença de Freud, não faz nenhum questionamento sobre o discurso dele. Jung, em nenhum momento, questiona o erro de seu próprio narcisismo. Nesse sentido, o estilo de Freud, por ser mais realista e mais doloroso, seria mais indicado para atender o neurótico do ponto de vista da castração de sua vaidade, de sua falha narcísica, de seu próprio erro, que ele esconde e não deseja revelar. Não é possível viver de aparências. O doente necessita se responsabilizar por buscar nele mesmo as tramas que fazem ficar doente em sua luta para se sustentar na vida real. Nesse ponto, o ser feminino, devido à sua vaidade mais acentuada, tem mais dificuldade com a castração e tenta tudo encobrir. A mulher necessita, mais que o homem, tentar manter uma bela imagem. Decorre daí a necessidade da negação por parte da mulher. Ela que vive da imagem, para preservá-la, constantemente nega. Há muita dificuldade de a mulher assumir seus próprios erros, até por uma questão que resvala na moral. Quem erra é uma pessoa errada. A mulher não pode ser uma pessoa errada nem errante. E vejamos como começou o interesse de Jung por Freud em uma passagem do livro Psicologia do Oculto, de 1902, onde ele citou o recém-publicado, né, de 1900, livro Interpretação dos Sonhos de Freud. Aqui tem uma nota histórica interessante, que é bom mencionar, porque não vou agora recuar no tempo. De vez em quando esse livro volta assim para o início. Em 1902, Jung tinha terminado o doutorado dele em ocultismo. Médico psiquiatra, tá, lidando com o ocultismo para trabalhar dentro de um manicômio. As coisas ocultas. Porque o louco ele tinha um resquício vindo da Idade Média, que ele parece que lidava com algumas divindades, ele tinha um acesso a um poder supremo. Tem muita gente que defende, dentro do ocultismo, que a loucura é uma manifestação do divino, de uma forma... Quem já viu falar disso sabe melhor que eu. Eu sei que Jung tinha doutorado nisso. E ele leu, foi o primeiro homem a adquirir o livro de Freud. O Freud, quando fez a interpretação dos sonhos, ele lançou 600 unidades. Ele diz isso. Publiquei 600 livros achando que ia pocar a boca do balão. Vendeu 4 livros. Um desses foi adquirido pelo Jung. E o Jung, em 1902, publicou um outro livro, que é a tese de doutorado dele, mas convertido em livro, né, chamado Psicologia e o Oculto. E nesse livro ele cita o Freud. Então, é a primeira vez que alguém utiliza um livro teórico publicado pelo Freud de maneira a propagar a obra dele, quer dizer, citando alguém, né? Ele é citado por outro. Isso fez uma aproximação muito grande do Freud, do Jung, o interesse do Freud no Jung. Então, tem uma parte que agora, né, seria para ler agora, e outra em 1906, está em outro livro adiante, em que o Jung, na Psicologia da Demência Precoce, ele volta a citar o Freud, e não tinha conhecido o Freud ainda. É interessante porque no início o namoro foi lindo, igual quando a gente conhece uma namorada, né, ela também, paixão, né, amor e tudo, mas depois terminou em briga na frente. Então, nesse instante, está voltando à origem, para situar aqui quem nunca leu esse livro, tá, pela primeira vez. Então, aqui é uma citação que Jung está fazendo do Freud, do livro do Freud, publicado em 1900, e que em 1902 já estava, então, sendo referenciado ele no livro externo à própria psicanálise, né? Alguém citando Freud. De vez em quando eu interrompo assim, Vitor, para situar um pouco, porque Sim, você, né, que tá bom? fique à vontade. Então, encontramos uma representação. Encontramos uma representação que não resiste à crítica, então paramos, abandonamos o investimento da atenção. Surge um bloqueio ao avanço do pensamento, que agora, bloqueado pela autocrítica, continua insistindo de modo oculto pelo subterrâneo da mente. Quer dizer, Jung se interessou pela leitura de Freud porque percebeu em Freud uma explicação racional para o ocultismo. O ocultismo, ou seja, o pensamento oculto, era criado pela repressão interna. Uma representação que não resiste à crítica quer dizer que não resiste à castração.
prossegue até o adormecer sem ser percebido pela consciência. O pensamento castrado prossegue no inconsciente à revelia de Narciso. Esse seria o inconsciente narcísico. A autocrítica de Narciso age até quando ele dorme. O ocultismo que Jung tanto buscava é o pensamento forçado a ser oculto. A proteção da imagem de Narciso prossegue até mesmo quando ele dorme. O livro Interpretação dos Sonhos, de 1900, já estava sendo estudado e citado, em 1902, por Jung. O leitor pode consultar o percurso pessoal na biografia de Jung para constatar que, antes de conhecer Freud, ele tinha interesse no tema do ocultismo. Nesse sentido, o livro de Freud foi um grande achado no percurso de Jung, porque daria melhor fundamento científico para os estudos dele sobre o pensamento oculto. No prefácio do livro Psicologia da Demência Precoce, datado de julho de 1906, em Zurique, o Jung escreveu: um exame superficial das páginas do meu trabalho mostra o quanto devo às geniais concepções de Freud. Uma vez que Freud ainda não recebeu o devido reconhecimento e apreciação, sendo inclusive bastante combatido nos círculos mais competentes, gostaria de precisar minha posição em relação a Freud. A leitura das obras de Freud levou-me a dar-lhe a devida atenção. De início, casualmente, ao ler a Interpretação dos Sonhos, a partir desta obra, estudei os seus demais escritos. Então, a interpretação dos sonhos do Freud foi fundamental para o Jung, que se sentia em débito com Freud. Então, Jung vinha seguindo os passos de Freud. Mais uma citação do Jung: posso assegurar que desde o princípio fiz, naturalmente, as objeções aduzidas geralmente contra Freud na literatura. Contudo, achava que Freud apenas poderia ser refutado por alguém que tivesse utilizado amplamente o método psicanalítico e realmente houvesse investigado como Freud investiga. Isto é, empreendendo uma longa e minuciosa análise da vida diária, da histeria e do sonho a partir de seu ponto de vista. Quem não procede assim, ou não pode proceder assim, também não pode julgar Freud, pois se comportam como os famosos cientistas que, por desprezo, se recusaram a olhar pelo telescópio de Galileu. Então, depois desse reconhecimento a Freud, o que mais dizer, né? O que mais poderia ser dito? O contato com Freud veio dar outra qualidade aos argumentos de Jung para sustentar o ocultismo. O que teria sido do ocultismo de Jung se não tivesse lido a obra de Freud? Fazer esse desvio é necessário para mostrar que Jung sabia da necessidade de considerar a repressão na psicanálise, de Narciso se responsabilizar pelo erro de seu discurso. Mesmo sabendo disso, Jung preferiu o discurso simpático, da livre simbolização, adotando um desvio pela astrologia, pelo horóscopo, como subterfúgio externo para o paciente não confessar diretamente seus erros. Ele entendeu que, desse modo, seria visto como mais popular e melhor terapeuta que Freud. Sobre a escrita em associação livre em momentos de loucura, vejamos o parecer do psiquiatra Dr. Weber sobre Schreber. Se observar o conteúdo do seu texto, se considerar a quantidade de indiscrições que comete em relação a si mesmo e aos outros, as descrições sem reservas das situações e processos os mais escabrosos, esteticamente quase impossíveis, o uso das expressões mais escandalosas, etc., fica incompreensível que um homem que, em geral, se distingue pelo tato e sensibilidade refinada, pretenda realizar um ato que o comprometeria gravemente diante dos outros, a menos que o psiquiatra não entendeu e nada aproveitou do discurso de Schreber. Contra esse parecer, Freud anotou: não se poderá exigir de uma história clínica que deve retratar uma natureza humana perturbada e sua luta para se restabelecer, que tenha descrição e graça estética. Aqui, Vitor, tem uma grande contribuição de Freud ao tratamento médico, tá? Porque a psiquiatria era esse azul aqui que eu marquei, tá? Uhum. O psiquiatra vendo o Schreber falar aquelas loucuras todas, que era um juiz, né?
E o psiquiatra, então, é como você for num psiquiatra hoje aqui em Vitória, é uma coisa assim, estou com algumas coisas estranhas na cabeça e tal. Ele, diagnóstico do psiquiatra que foi, como é que um juiz, como o senhor, escreve essas coisas no livro, doutor Schreber? Aí o Freud vem dizer, mas um homem perturbado, ele vai escrever o quê? Não se pode exigir de uma natureza humana perturbada que escrevesse. Entende? Quer dizer, o Freud trouxe esse acréscimo humano, assim, é para escutar o doente como doente, não como se ele não estivesse fingindo ou alguma outra coisa, né? Esse que é o grande acréscimo do Freud na época, e que hoje em dia, pelo menos, eles falam assim, você não está nada bem, procura um psicanalista. Então, mesmo que não seja dentro da medicina, que a psicanálise não está na medicina mais, né? Está fora. Mas ela prosperou no consultório privado, escutando a pessoa que está toda embaralhada. Não invalidou completamente, né? A ruptura com Jung não fez perder a psicanálise, só mostrou aqui o seguinte: um psiquiatra vendo alguém desequilibrado falando, enche ele de remédio. Medicamento químico no lugar do medicamento simbólico, entende? Então vamos em frente. Vamos lá. É, o Freud, então, alerta a psiquiatria que uma natureza humana perturbada não poderia evitar essas indiscrições que comete em relação a si mesmo e aos outros, nem evitar o uso das expressões mais escandalosas. Ele coloca o problema do que poderia dizer uma natureza humana perturbada. Expressar-se por associação livre de ideias, revelando a própria loucura, coloca, no entanto, o problema de saber quando, em um discurso, se trata de um simples caso literário do tipo literatura fantástica, um delírio proposital do autor, uma fantasia na qual o autor tem um pé no mundo real, ou, ao contrário, se ele acredita de fato no que afirma. Quer dizer, se acredita que seu discurso se aplica à realidade. Quando o discurso não é somente um discurso imaginário, totalmente fora da realidade, e quando um discurso tem um pé na realidade. É nesse encontro com a sua aplicabilidade na vida real que se localiza a castração, que o Adelmo compara ao coeficiente de atrito da física. Ele avalia que a grande diferença entre o método de Freud e de Jung está na aceitação ou negação da castração. Essa castração, originariamente, como estamos vendo no livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, situa-se na separação metafísica entre o eu e o corpo físico. A castração do corpo produz o eu como imagem do corpo, que, por sua vez, deve considerar o que faz quando coloca em risco seu corpo físico, levando-o ao adoecimento ou à morte. Olha, aqui tem uma passagem que é dita muito rapidamente, porque o livro ele teria 1000 páginas, né? O livro teria 1000 páginas, ele tem 470 e está apertado, está exprimido. E mencionou que, rapidamente, a gente não quer criar atrito com ninguém, né? Assim, como pensa Judith Butler, porque tem um pensamento hoje que é assim, é importante isso aqui, Vitor, porque no grupo de pesquisa lá no WhatsApp, tem gente que não vem aqui, prefere ficar no WhatsApp, tem um colega que falou assim, bem que eu desconfiava que era narcisismo. Ou seja, hoje diz o seguinte, que você é o dono do seu corpo, você faz o que você quiser com ele. Então, a pessoa depois ela fala assim, eu nasci no corpo errado. Essa afirmativa, a posteriori, entende? É uma afirmativa suspeita, né? Ela não poderia ser assinada embaixo pelos órgãos públicos. Porque até antigamente, há tempos atrás, não tinha programa institucionalizado para mudar de sexo, como tem hoje, pago pelo governo ainda. A minha filha, como psicóloga, ela fala assim, tem que ter um laudo, pai. O cara vem 12 sessões aqui, nas 12 sessões ele afirma assim, não, você não vai mudar minha cabeça, eu vou mudar o sexo. Ela só quer pelo menos isso o Ministério da Saúde exige. Você tem que ter um laudo do psicólogo que ele sustenta isso. E depois, se ele sair de lá surtado, ou se ele não se aguentar com que ele virou mulher, aí ele assinou. Tá tudo garantido que é problema dele, não é nosso. Então, foi averiguado. Todas as sessões, dá um laudo, ele garante que ele quer mudar de sexo. É uma afirmação em cima do corpo,
Porque, por exemplo, bariátrica, né, para remover na força, assim, o apetite, muitas vezes a pessoa acaba morrendo, né? Então, tem um problema de um atrito aqui do eu com a imagem com o corpo, que a pessoa vai alterando o corpo, e tem muita gente que se deu muito mal, né? Só se informar, você só vai no que deu certo, mas é preciso ver o seguinte: o cara que fez redução de estômago e não conseguiu mais, porque o apetite é psicológico, né? Chegou um dia assim, empanturrou, aí vem a ambulância, lá no prédio que eu moro, né? E leva na ambulância correndo para o hospital, porque ele tá de comida, até não sabe aonde, e o estômago dele não cabia nada. A recuperação é difícil, tem que fazer, bem complicado. Tomar remédio, fazer tratamento psicológico, É, todos esses casos aí é complicado. é uma interferência no corpo físico, né? E que não tem retorno depois. Você acabou de sair daqui com o estômago desse tamanho, não esquece, hein? Se você comer uma feijoada agora, bicho, eu esqueci. Tá vendo? É terrível, né? Vamos para frente porque o bicho é pesado, tá? Então, aí o texto coloca uma pergunta. O Schreber era um eu que escrevia uma literatura fantástica? Era um homem que, quando escreveu, sabia que não era um delírio? Parece que não sabia e acreditava no delírio. Isso porque, quando retorna à realidade, ele vai dirigir perguntas a profissionais da ciência e da religião. Ao começar este trabalho, ainda não pensava em uma publicação. A ideia só me ocorreu mais tarde, à medida em que ele avançava. A este respeito, não deixei de levar em conta as objeções que parecem se opor a uma publicação. Trata-se especialmente da consideração por algumas pessoas que ainda vivem. Por outro lado, creio que poderia ser valioso para a ciência e para o conhecimento de verdades religiosas possibilitar ainda durante a minha vida quaisquer observações à parte de profissionais sobre meu corpo e meu destino pessoal. Diante dessa ponderação, deve calar-se qualquer escrúpulo de ordem pessoal. Quer dizer, o Schreber vai ao outro perguntar o que aconteceu para ele ter escrito o que ele escreveu. E aí, vários autores, né? Jung, Adele colocaria Butler, poderiam fazer como Schreber e perguntar, gente, o que aconteceu comigo para eu escrever isso que eu escrevi? Deveriam, no mínimo, fazer essa pergunta, colocando em dúvida seu próprio discurso. Se não se coloca em dúvida o discurso imaginário, ele se torna um discurso paranoico, tal como afirma Freud. Isso pode levar a uma paranoia de massa. Aí algumas passagens do livro do Schreber. Não se possa exigir do diretor de uma grande instituição, na qual se encontram centenas de pacientes, que ele penetre tão profunda e detalhadamente na conformação mental de um único entre eles. Vitor, quando você tiver de férias, assim, até, amor, você tem um livro aí que você me recomenda, rapaz? O máximo que você pode ler é a obra do Schreber. Tá? É extremamente bem escrito. E o curioso é que as perguntas dele são meio que circundantes, assim. Você sabe aquela pergunta que circula, igual girando em torno de si mesmo? Porque ele diz, olha, ele escreve muito bem, por isso que chama paranoico. Paranoico é um discurso somente imaginário que não tem respostas reais, né? Não se pode exigir do diretor de uma grande instituição na qual se encontram centenas de doidos, né, de loucos, que ali penetrem tão profundamente e detalhadamente na conformação mental de um único entre eles, como esse que eu fiz. Deste modo, cheguei a intuições sobre o processo do pensamento humano e suas sensações que muitos psicólogos poderiam invejar. O que eu escrevi vai invejar muito psicólogo, porque é uma loucura completa. Cheguei a intuições, aí continua. Eu achei bonito isso aqui. Além disso, consideraria valiosa uma declaração pericial de homens da ciência dos mencionados campos da experiência, porque ele é um juiz, tá? Ele diz assim, tudo que eu escrevi aqui, eu não sei nada disso, eu estou escrevendo sem saber o que estou escrevendo. Vocês que vão ler vão saber assim, o que aconteceu comigo. Valiosa uma declaração do perito, tá? Peritos de homens da ciência, dos mencionados campos da experiência, a respeito da questão de saber se de algum modo é provável, ou até mesmo psicologicamente pensável, que um homem de constituição tão sóbrio e tão sensato como eu fui, como juiz de juízes, né? É igual o nosso lá, o Xandão, presidente da Suprema Corte.
sensata como eu fui, de acordo com o testemunho de todos os que me conheceram no passado, e, além disso, um homem que, como já foi dito no início do capítulo 6 de Minhas Memórias, desse livro, né? Antes de adoecer, não teve jamais uma sólida fé em Deus e na imortalidade da alma. Como é que é possível que tenha, por assim dizer, tirado do bolso do colete todo o intrincado conjunto de ideias? Então eu tirei isso, gente, do bolso do colete, com a sua enorme massa de pormenores concretos, por exemplo, sobre a língua das almas, sobre a concepção das almas, capítulo 1 e capítulo 12 das Memórias. Se não se impõe a ideia de que um homem capaz de escrever tais coisas, chegando a ideias tão singulares sobre a natureza de Deus, que inventou um sistema com Deus e tudo, e a vida das almas depois da morte deve ser, na realidade, tido experiências e impressões muito particulares, inacessíveis a outros homens. Eu tive acesso a uma experiência que ninguém nunca teve. Por isso que eu escrevi esse livro. Agora, vocês analisem para mim. E tem um pensador chamado Deleuze, francês, né, da esquizoanálise, que diz o seguinte: o Schreber fez um teatro, ele nunca enlouqueceu. O livro dele é um livro de literatura fantástica, de Edgar Allan Poe. O Deleuze parece mais doido que o Schreber. Esse se chama esquizoanálise. Deixa o doido escrevendo, e ele está fingindo que é doido, tipo assim. De qualquer maneira, vou deixar isso de lado, porque tem um comentário todo Deleuze em cima do Schreber, divergindo do Freud. Não é problema de narcisismo, que não sabe o que diz. É problema de que ele estava fazendo um teatro. Então, aqui o Schreber dizendo, se ele, antes de adoecer, não teve jamais uma sólida fé em Deus, na imortalidade da alma, de onde que veio essa conversão religiosa toda que ele faz no livro? Então, é interessante que quando você lê Santo Tomás de Aquino na Suma Ontológica, ou lê os trabalhos de Agostinho, que é dado aqui na UFS, na Filosofia da Religião, eles têm também visões, assim, que eles escrevem um monte de coisa. São coisas fora da realidade, né, gente? Aquelas visões que eles têm não se materializam. Serve para fazer convento agostiniano, né? Então, a religião, ela tem um pé fora da realidade. Todo mundo sabe disso. Então, vamos continuar, Vitor. Eu interrompo de vez em quando para a gente tornar meio dialético, né? Mas vamos para frente. Schreber declara que seria impossível ele, né? Se você estiver acompanhando, daí para frente, tá? Então, considerando da citação, né? O Schreber repetiu de modo delirante histórias que tinham sido internalizadas por ele. A presença do estranho. O Schreber seria o caso paradigmático de uma pessoa que caiu no abismo e conseguiu sair por si mesma, pelas suas próprias forças, reorganizando-se e conseguindo sair daquele abismo. E poucos conseguem regressar do abismo da loucura. Em seu livro, Schreber desenvolveu a concepção de alma, uma alma que descolou localmente da língua do outro para falar sua própria língua. Diferente de Mestre Romão, personagem de Machado de Assis, que passou uma vida sem se arriscar, falando sempre a língua do outro, Schreber cria uma língua própria, a língua fundamental, que Jung e Freud, nas cartas, referem com o nome Schreberismo. Seria essa nova língua do Schreber. Jung remeteu essa experiência, que chamou de mística, à origem dos tempos. Em Freud, essa alma do corpo é seu eu, conquistado, começando com os balbucios do bebê, até quando a criança, em torno dos 5 anos de idade, entra em contato com a desagradável realidade. A alma da criança é o que ela consegue preservar quando conquista seu eu. A alma pode ter nascido há milhões de anos, pode ser coletiva, mas vive experiências e impressões muito particulares, inacessíveis a outros homens. É a única experiência da alma, do eu. A discussão entre Freud e Jung vai girar em torno da castração do discurso. Sobre esse tema, Jung questiona Freud sobre a relação de precedência entre símbolo e conceito. Freud respondeu numa carta de 14 de março de 1911. Se você indaga de onde provém a repressão, a resposta será da cultura. Mas se indaga de onde provém a cultura, a resposta pode ser da repressão. Um mero jogo de palavras, como o senhor vê.
Dei, porém, minha paga pela rabulice, perguntando-lhe onde estaria o paradoxo se o indivíduo repetisse o mesmo trabalho de repressão que os antepassados levaram a cabo antes dele, e que, eventualmente, acaba por se converter em cultura. Note, reparem na data, né? 14 de março de 1911. Foi antes de Freud ter publicado o caso Schreber e de Jung ter publicado a primeira parte do seu livro. Nessa perspectiva e conceituar reprimir. A questão é levantar a repressão e se soltar ou se manter reprimido. Que recurso usar para afrouxar a repressão? A repressão é a condição de existência do animal cultural. É condição para a cultura que, por sua vez, reprime para manter a cultura. Paradoxo enorme, né? Porque se você solta, libera tudo, é claro, fica sem contenção, né? É o sujeito desencadeado aí, perturbado da cabeça, que não sabe mais o que diz, se você soltar. Mas se você prende, ele fica preso, ele quer ficar solto. Então, você navega nesses dois extremos, né? Então, a repressão é o grande problema de Narciso. Como Narciso fará passagem pelo seu próprio verso para encontrar a si mesmo mais adiante. Problema da civilização. A repressão cria dificuldade em perceber o que se passa de modo oculto, e é de impressionar como esse oculto pode se revelar das formas mais bizarras, sendo que talvez a forma mais bizarra de oculto se revelar seja quando ele se mostra de modo compreensível demais, linear, agradável, sistemático, bem organizado, somente positivo, conquistando seguidores anônimos para lutarem por ideais irrealizáveis. Olha o perigo aí, Vitor. Linear demais, agradável demais, sistemático demais, bem organizado demais. É mais doido do que o... Ele pode fazer um sistema que você vai atrás dele com a convicção total e ver que também é uma furada, né? É. Obrigado, Missilene. Então, como escreveu Schreber, como se tivesse tirado do bolso do colete todo o intrincado conjunto de ideias. O que o idealismo fez com Schreber? O excesso de positividade que existe na atualidade escancara mais ainda a incidência da repressão. O discurso politicamente correto, como qualquer discurso idealista, é altamente repressivo. Todo idealismo visa todo idealismo visa separar, sendo uma forma de reprimir. Esse teria sido o grande achado de Freud quando bateu de frente com o narcisismo. O Schreber, recuperado da psicose e retornando às sociedades reprimidas, escreveu: não deixei de levar em conta as objeções que parecem se opor a uma publicação. Trata-se especialmente da consideração por algumas pessoas que ainda vivem. O Schreber, depois de recuperado, reconheceu a repressão. De volta aos normais, ele se submeteu à repressão. Ele temia publicar aquilo que havia escrito quando doente. E temia com razão, se considerarmos o parecer do Dr. Weber. O que ele fez para se recuperar da doença psicológica foi se colocar como homem, escrevendo livremente um sistema delirante. Com certeza, Schreber não sabia previamente desse processo e somente após sair dele deu-se conta. Somente depois teria vindo nele a preocupação com a conceituação sobre o que ele havia escrito, e ele foi perguntar ao outro. Repressão e conceito são ideias interligadas. Conceituar é julgar, e julgar é reprimir. Aqui tem uma passagem interessante, Vitor, que diz aqui, vai perguntar ao outro se pode ou não publicar, para julgar, etc., mas tem uma nota no livro, por isso que ele botou esse acréscimo aqui em cima, né? Ia prejudicar algumas pessoas que ainda vivem, porque tem uma nota que diz assim, os capítulos 13 e 14, eu resolvi suprimir, tá? Então, ele publicou todo o delírio dele, mas tinha uns capítulos lá que ele devia estar falando do pai, da mãe, o dia que ele viu alguma coisa que interferiu na mente dele, que ele ficou muito assoberbado. E por isso que ele fala, né, que vai prejudicar pessoas que ainda vivem. E esses capítulos, é curioso saber, fica curiosidade assim, o que ele dizia aí, né? O que tinha ali que levou ao surto? Talvez seja isso, né?
Mas ele está endereçando aos outros o resto do livro, mas ele também, ele próprio, se proibiu de publicar uma parte que iria ofender. Tá? Ele tem uma nota no livro dele que diz isso. Como juiz, depois que se recuperou, ele leu de novo e falou assim, não, isso aqui eu vou tirar. Porque esse livro, ele anexou, junto com um documento psiquiátrico, para solicitar de volta a cidadania, que ele tinha perdido, né? Ser doente, louco, ele perde o direito de dirigir no trânsito, ter conta bancária, mexer com dinheiro. Ele se torna tutelado. Para resgatar a cidadania, ele anexou esse livro como prova de recuperação. Então, repressão e conceito são ideias interligadas, conceituar é julgar e julgar é reprimir. E aí, continuando com a carta de 14 de março de 1911, será que com essa fórmula o senhor poderia partir para alguma coisa? O símbolo é o substituto inconsciente de um conceito consciente. A formação de símbolos é a etapa inicial da formação de conceitos. Assim como a repressão precede o julgamento, para Freud, a formação de símbolos vem antes. É a etapa inicial da formação de conceitos. O símbolo vem antes, depois vem o conceito sobre o que foi simbolizado. A experiência de fala antecede, depois vem a crítica, a conceituação sobre o que foi falado. E aí, em 9 de março de 1911, Jung respondeu ao Freud. Só agora, tendo recebido as provas, posso apreciar o seu Schreber. É não só capaz de provocar gargalhadas, como também brilhantemente escrito. Fosse eu um altruísta e estaria a dizer como me alegro a vê-lo apegar-se a Schreber e mostrar à psiquiatria os tesouros que aí jazem. A verdade, porém, é que tenho de me contentar com o papel do invejoso, por não ter sido o primeiro a fazê-lo, se bem que isso não seja propriamente um consolo. Então, observem a estratégia do Jung. Ele já tinha lido o caso Schreber, ainda não publicado, e tendo Schreber como pano de fundo, respondeu a Freud. Nessa carta aparece o motivo pelo qual Jung queria que Freud se interessasse pelo caso Schreber. Ele toma a livre simbolização de Schreber como fundamento para rebater Freud sobre a precedência entre símbolo e conceito. A definição de símbolo se justifica se considerada de um ponto de vista exclusivamente intelectual. Mas o que se daria se um símbolo fosse posto em lugar de um conceito claro com a intenção de o reprimir? Por exemplo, a pergunta como foi criado o primeiro homem, o mito indígena americano responde: de um punho de espada e uma lançadeira de tear. Aqui a formação do símbolo parece objetar algo totalmente diverso da formação do conceito. Então vejam a fala inteligente do Jung. Se um símbolo fosse posto no lugar de um conceito claro com a intenção de reprimir, ele usa o símbolo para reprimir o conceito. Se o conceito reprime o símbolo, é possível inverter e usar o símbolo para se libertar da repressão do conceito, tal como sugeriu Nietzsche. E aí o Adorno cita um fragmento póstumo: é preciso apontar uma iniquidade em um filósofo. O bem e o belo são um e o mesmo. Se ele ainda acrescenta aí o verdadeiro, então devemos espancá-lo. É por isso. A verdade é feia. Nós temos a arte para que não pereçamos junto à verdade. Temos a arte para não sucumbirmos à verdade. Então, seguindo, né? Não podemos cometer o erro de pressupor que o eu, que vem a posteriori, já existisse antes, como se pudéssemos legislar sobre o nosso nascimento, como se pudéssemos escolher entre nascer e não nascer, em qual país nascer, escolher nosso sexo, nossos pais, nossa língua materna e etc. A relação de remissão ao anterior aparece na circularidade da definição da pulsão feita por Freud, remetendo-nos continuamente ao material experiencial do qual parecem ter sido extraídas, mas que, na verdade, lhes é subordinado. Essa relação de circularidade foi usada por Jung quando ele apresentou a ideia de Ouroboros.
Os alquimistas, à sua maneira, sabiam mais sobre a natureza do processo de individuação do que os modernos, e expressava esse paradoxo através do símbolo dos Ouroboros, a serpente como sua própria cauda, com significado de infinito ou totalidade. Na imagem encontra-se o pensamento de devorar-se e transformar-se em um processo circulatório, pois ficou claro para os mais astutos que a matéria-prima da arte era o próprio homem. O Ouroboros é um símbolo dramático para a integração e assimilação do oposto, ou seja, da sombra. Esse processo de feedback é, ao mesmo tempo, um símbolo da imortalidade, já que ele se mata e se traz à vida. Fertiliza-se e dá luz a si mesmo. Ele simboliza o um, procede do choque de opostos, e ele, portanto, constitui o segredo da matéria-prima, que indubitavelmente se origina do inconsciente do homem. Rapaz, é muita paranoia, tá? Concordar assim, quer dizer, ele narra algo que acontece, né? O Ouroboros, aquele bicho que se alimenta da própria cauda. Mas é inviável pensar o homem assim, né? Ele se reduz se alimentando de si próprio. Quer dizer, a gente vê isso, né? Acho que não sei se eu falei agora quando você tinha começado, tem um colega aqui do grupo que entrou em surto, tá usando muito algumas drogas aí que não são recomendáveis. Começa a alimentar-se de si próprio, do próprio pensamento, entra numa, né? Porque quem usa ayahuasca, assim, é muito fã do Jung, por causa dessas hipóteses aqui, tá? Você entra numa maré, né? Fica lá, depois... Eu tenho uma irmã que usa demais fica convidando todo mundo. Ela se sente bem, ela consegue ir e voltar. Mas ela levou um lá que foi e não voltou mais. Ficou. Tem gente que não volta, né? Tem gente que não volta. Perfeito. Tem gente que não volta. Tem que ter muito cuidado não usar essas drogas, né? E aí, continuando a carta do Jung, de 19 de março de 1911, formação de símbolos é, a meu ver, a ponte necessária para o repensar de conceitos muito conhecidos, dos quais a catexia libidinal é parcialmente retirada, através da canalização numa série de paralelos intelectuais, teorias mitológicas. E esse é exatamente um dos problemas que me preocupam no momento. Então, o investimento libidinal é parcialmente retirado e a pessoa canaliza para uma série de paralelos intelectuais. A proposta de Jung é bastante clara. Ele irá sempre canalizar por um desvio, remetendo qualquer conceito de volta à livre simbolização. Há relatos que podem caminhar em qualquer direção, abrindo-os, no caso da circularidade, para a alquimia, os arquétipos, sua área de interesse. A formação de símbolos é, a meu ver, a ponte necessária para o repensar de conceitos há muito conhecidos. É um fato concreto que conceitos há muito conhecidos podem passar por novas simbolizações. E é para isso que existem os avanços da ciência. A questão é que Jung quer se aproveitar disso para soltar a subjetividade, levando a simbolização sempre em direção ao signo do zodíaco. Atualmente, por exemplo, levam para a Terra plana, né? Os terraplanistas. É. Contrário a esse imaginário exagerado e rivalizando com Jung, Freud produziu o totem tabu, tentando trazer a razão à experiência religiosa. Conceituar, então, seria pensar, analisar a livre expressão, e Jung parece avesso a formular conceitos sobre o modo como a subjetividade se exprime. Há um jogo de oposição. De um lado, a livre expressão, de outro, o conceito como um julgamento sobre o que foi expresso livremente. O que viria primeiro, obviamente, seria a livre expressão do escritor literário, para depois vir a conceituação acadêmica sobre o que o escritor escreveu. Produzem-se muitas teses acadêmicas, por exemplo, sobre a obra de Shakespeare, Dostoiévski, Clarice Lispector, Machado de Assis. Para Delmo, o escritor literário pode se expressar livremente, como se fosse um louco, não significando dizer que ele pretenda colocar suas loucuras em prática na vida real, que é literatura, né, ficção. Ô, Vitor, Ó, tomei liberdade aqui porque falta 4 páginas. Não, acho que 2.
Perguntei a um colega aqui, porque essa turma está muito mal acostumada a ficar muda, né? Pô, sacanagem. Está acompanhando? Sim, estou amando. Está alinhado e relacionado com coisas que escrevi hoje. Depois eu comento. Ô, seu viado, escreve isso lá no grupo, porra. Sacana, rapaz. Lá no privado, tu quiser, eu estou aqui no WhatsApp do lado, digitando isso para evitar poluir e também ficar trazendo coisa do privado aqui, se o cara não pôs, né? Aí eu estou denunciando aqui, tá? Quem quiser, Ô, Vinícius, é você mesmo? quem quiser falar, Sim, sim. pode falar. Se relaciona com questões que eu estava pensando a respeito dessa coisa do eu ser duplo, né? Também, assim, tipo, a formação do eu, né? No sentido, primeiro, assim, pensando o que o Freud fala, né? Que o eu se identifica com coisas boas e tenta rejeitar o eu mal. E eu estava pensando como que essas coisas podem, tipo, que esses dois eus realmente nunca se integram, né? E tem uma frase aqui do livro que assim, enfim, coube bem dentro disso que eu tô pensando, tô tentando encontrar. Peraí. Aqui, ó. A repressão é o grande problema de Narciso. Como Narciso fará a passagem pelo seu próprio verso para encontrar a si mesmo mais adiante. Então é isso, tipo, às vezes esse eu mal, reprimido, né, ele aparece numa crise ou, enfim, né, de vários modos, né. E aqui tá falando algo interessante, né? Tipo, pensar como a gente vai agir, né? Caso esse eu mal se expresse, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Esse eu é duplo. A gente acha que tá num eu super bom, que a gente é super bom, enfim, né? Daqui a pouco faz uma coisa, uma cagada, uma coisa que a gente não imagina, entende? E, enfim, né? Como que a gente vai limpar, né? Depois. É. Impressionante, tá? Porque o Vinícius, ele manda uns áudios aqui de vez em quando de um paciente meio que surtado, assim, mas fala umas coisas interessantes. Ô, Vinícius, um dia você podia trazer esse caso aí para nós aqui, tá? A gente antecipa, igual fizemos hoje, às 7 horas, para você compartilhar o que você me manda no privado. O Vinícius atende, tá? Ele atende paciente, tá bom? É Pode muito ser sim, Léo, mas daí eu falo do caso. Eu acho que assim vai ser muito complicado trazer Não, ele. trazer ele não. Aquele lá está Né? surtado. O colega que veio aqui hoje não tem esse problema nenhum, né? Sim, sim. A moça Tá que veio aqui, chamada Ruby, ela está bem centrada, está dando aula. Agora, o rapaz que você atende, pelo amor de Deus, ele não tem. Não dá para ficar no ambiente social aqui, não, só no tratamento. Você comentaria aí. Pode colocar algumas falas dele, dispara aqui, né? Se me envia, a gente projeta as falas, para que a pessoa que ouça, escute o sujeito falando. Ele parece um Schreber. Fala bastante coisas coerentes, mas no mundo imaginário, num território que não existe na realidade. É muito interessante. Quer dizer, esse eu que atravessa e que mais na frente, quando você comete uma cagada, como diz o Vitor, depois você fala assim, gente, ó, desculpa, vazou alguma coisa aqui que o outro eu meu disse, mas eu não concordo nem com o meu próprio eu que falou isso. É uma maneira do neurótico se viver em sociedade, né? Lógico, no banco, na empresa, toda hora tem isso, em qualquer ambiente. Você pede desculpa? Peço. Beleza. Esse sujeito ele não tem isso, porque o eu dele vive vazado. Ele não tem o outro eu que julga o que ele disse mais na frente. A passagem que o Vinícius pegou é muito curioso, porque no neurótico ela funciona bem. Você nota que você fez algo que alguém te chamou a atenção e você recua. Por quê? Porque vai ter prisão, vai ter denúncia, vai ter processo, vai perder dinheiro. Então ele tem noção disso. Esses áudios que o Vinícius de vez em quando envia, eu acho muito curioso, porque ele está integrado no mundo imaginário, mas ele não tem essa autocrítica. Tá? É mais ou menos isso. Qualquer pessoa que quiser comentar alguma coisa, é gente que atende, tá, Vitor? Tem aqui a Christian, a Roberta, né? Tem a Ellen, que está acompanhando, tem os pacientes, que se quiser comentar alguma coisa, eu tenho um paciente assim assado, porque a gente segue com o conceito teórico, porque ele tem muita substância, e ao mesmo tempo tem uns casos reais que agora emendou aqui com o Vinícius. Justamente ele pega uma frase do livro e vê. O livro está na realidade, tá? É mais ou menos isso. Então vamos para frente, falta aqui poucas páginas, tem 9h15 ainda, 9h20. Vamos terminar mais cedo hoje, né? Então, Freud, o Jung escreveu a Freud
em 29 de julho de 1913. Ou em 1912, aí tem verificar isso aí, né? Por causa que, pela numeração da carta que tem no livro, deve ter um erro do livro. Eu não tive como corrigir isso, tá? Uhum. O erro está no livro, porque a ordenação numérica está contrária. Admitamos plenamente a solidez da teoria da realização de desejos, mas sustentamos que essa forma de interpretar os sonhos toca apenas a superfície, que se interrompe diante do símbolo e que é possível interpretação adicional. Quando, por exemplo, um desejo de coito aparece num sonho, esse desejo pode ser analisado mais além, uma vez que essa expressão arcaica, com sua monotonia de significado, necessita ser retraduzida para um outro médium. Reconhecemos a solidez da teoria da realização de desejos até um certo ponto, nós vamos além dela. Do nosso ponto de vista, ela não esgota o significado do sonho. Então, com a simbolização, Jung vai querer ir além. Ele irá além, inclusive, em resposta a Jó, quando formula uma interpretação sobre a disputa entre ele e Freud. Irá além também no livro sobre discos voadores. Jung vai querer sempre usar a simbolização livre para ir além. Um dos livros mais curiosos do Ele tem um livro sobre disco voador? Não conheço. Ele tem um livro sobre disco voador com viagem e tudo, cara. Você precisa ler esse livro, Paulo do Schreber, porque é lindo, eles falam essas coisas como quem foi lá na ayahuasca, tá? Minha irmã, quando faz assim, a narrativa dela, você precisa ir, Adelmo, você vai se sentir ótimo, é uma maravilha. Lá na cabeça de doido, né? Mas ele tem um livro sobre disco voador, cara. Eu adquiri esse livro, comecei a ler, você não consegue parar de rir. A melhor terapia para pacientes psiquiátricos que afrouxaram e perderam seus direitos de cidadania, isso que é interessante, tá? Afrouxou, perdeu o direito de cidadania, beleza, você está tranquilão, resolveu tudo, né? Você saiu da realidade, está ótimo. Vamos lá para o manicômio, fica lá um pouco. Quando você conseguir voltar à realidade, você, né? A melhor terapia para quem afrouxou e perdeu os direitos de cidadania seria tentar acalmar, se expressando livremente, é claro, né? Antônio Bispo do Rosário amanheceu psicótico. Ele trabalhava no escritório, ele amanheceu e foi lá para a igreja da Candelária, cheio de vestido, assim, era o novo Salvador. Nunca mais voltou ao que era antes. E no capítulo do livro também tem aqui o Arcelino, né, que é o andarilho. A gente coletando aqui na rua, fizemos uma entrevista rapidamente. Então já não tem mais responsabilidade sobre o que afirmam. Então, quem lê o livro do Disco Voador do Jung e é seguidor do Jung, a gente fica numa situação complicada, porque ele deixa de falar à vontade, né? Ele é seguidor, gosta, vai criar um inimigo. Mas ele aparece diante da gente assim, rapaz, isso aqui foi extremamente terapêutico para o Jung. Então, é verdade, você pode escrever qualquer coisa. Você vai ser julgado por outros, mas aí a gente se contém de escrever qualquer coisa, né? Porque vai ser julgado por outros. Por outro lado, para o paciente que ainda esteja em crise e desencontrado de si e não perdeu os seus direitos de cidadania, que é isso aqui, né? Está conseguindo trabalhar? Estou. Consigo cumprir horário? Consigo. Tem conta no banco? Tenho. Você consegue guardar o seu dinheiro para amanhã comprar a sua refeição? Eu consigo. Beleza. Esse é o neurótico comum da cidade. Ele tem que saber separar uma construção fantasiosa com uma realidade compartilhada. Você está sabendo que você não está no disco voador? Não, isso eu sei. Estou tranquilo. Então tá bom. Então, essa separação entre psiquiatria e psicanálise, que exige para cada qual método diferente, vai aparecer numa pergunta de Bloiler a Freud, em 1925. O Bloiler questionou Freud. Enquanto eu considero a importância que você dá à sexualidade como um fato de alto grau e jamais duvidei da existência da sexualidade infantil, eu não acredito no caractere exclusivo
e aí destacado pelo próprio Bloiler, né, da etiologia sexual da neurose. E o Freud respondeu o seguinte, no dia 15 de fevereiro de 1925. Você escreve que você mesmo não crê no caractere exclusivo. Freud repete a ênfase dada pelo Bloiler da etiologia sexual da neurose e você estima que eu mesmo não acredito. Parece-me justamente que o termo exclusivo embaralha o conteúdo. Verdade, eu sempre acordei sobre a importância para a gênese das neuroses, a todas as influências possíveis e imagináveis. Mas eu sou firmemente convencido de que a sexualidade é a etiologia específica. Freud joga a ênfase trocando o termo exclusivo por específico. E, nesse sentido, eu estou muito bem convencido do caractere específico da etiologia sexual. Nossas diferenças de concepções se explicam, sem dúvida, pelo fato que você pratica a psiquiatria, e essencialmente a psiquiatria, enquanto eu, já por mais de 30 anos, não faço outra coisa que análise, ainda e sempre a análise. Então, Freud não abre mão de insistir na especificidade da sexualidade, apesar de todas as evidências com o problema que Narciso tem com a imagem. Não há dúvida de que o sexo é um problema para o animal humano, cria os maiores obstáculos e é também uma das maiores fontes de estímulo. Porém, o grande drama de Narciso, como no suicídio de Maria G., no suicídio da paciente Ana de A Loucura Entre Nós, mostra muito bem que o problema humano gira em torno do arranhão na imagem, da ferida narcísica. Freud teve dificuldades em admitir explicitamente seu erro com a teoria das pulsões, que revelou que a psicanálise era narcisismo. Ele não queria que sua imagem fosse arranhada, foi também um problema com a imagem, o erro do Jung. Ele queria fazer sucesso como perfeito terapeuta. Achei que a gente ia terminar lá para as 10, mas já concluímos isso aí, que o último parágrafo, né, concluímos que o Narciso não suporta a castração de sua imagem, a castração de sua vaidade, não suporta sentir-se traído e ainda continuar admitindo a convivência com quem o traiu. Isso seria uma exigência da convivência humana. A dificuldade de Narciso é conviver com sua própria traição. Ele nasce de uma traição feita a si mesmo, vive se traindo e, devido à linguagem, chegando atrasado relativamente à traição. Terrível isso aqui, né? Porque o Freud, nesse sentido, assim, o Freud chegou atrasado em relação à descoberta dele mesmo, quando ele viu que faltava lá, em 58 anos de idade, 1914, faltava o conceito central. Então, tem uma ferida na imagem, por um lado, que é a vergonha, né? Eu errei, puxa vida, que vergonha. Não podia ter errado, né? Mas admitir o erro não é fácil. Então, tem um lado da imagem e tem um lado do sexo, né? Porque mesmo nas aldeias mais afastadas do mundo, não se vê um homem e uma mulher fazendo sexo na rua como se fossem dois cachorros, assim, que é normal ver nos seres irracionais, né? A vida sexual do ser humano, em qualquer aldeia tribal, em qualquer lugar, Lévi-Strauss escreveu sobre isso, nas estruturas elementares de parentesco, no livro de 1949. Proíbe a sexualidade a céu aberto. Um homem e uma mulher nua transando como se fosse um boi com um cavalo, com uma vaca, um cavalo com uma égua. É inconcebível, né? Em qualquer cultura é inconcebível. Então, há um problema sério na relação da sexualidade, em qualquer lugar. Isso é uma coisa. Que interfere com a imagem, também. Mas a imagem que nós estamos falando aqui é outra, que é a imagem moral, né? Que é um erro, né? Aquela Maria G pega roubando um potinho de creme de leite, passou uma vergonha, um vexame tão grande diante de si próprio que, em seguida, suicidou-se. É isso. Gera uma desorganização interna, que ela já não tem condições de se ver a si mesma na cidade, sendo vista por outras pessoas. Como é que vão me julgar, né? Então, na base disso, tem toda a nossa desorganização mental, né? Dos colegas e das pessoas, que algumas aparecem aqui no grupo, outras já vieram e saíram. Que é assim, a mente da gente, né? No simbólico, não consegue conter toda a ansiedade do organismo que fica por debaixo desse simbólico, né? Que é o corpo físico.
aquela sudorese que dá à noite, ansiedade que você não dorme, acorda de madrugada e não consegue mais dormir, tem que tomar um comprimido, ou tentar dormir sem comprimido, às vezes não consegue, tem que trabalhar amanhã, né? Tem que dirigir um ônibus, tem que ter dormido, não pode dormir no volante. Tem uma série de consequências do animal falante que o simbólico não dá conta de conter o corpo, né? Uma frase dita aqui pelo Ricardo Agires, o eu. Como é que é? Temos o eu para não sucumbir ao ego, né? O ego corporal e o eu, que é a imagem desse ego. Isso, então, o eu controlaria os vícios do corpo. Mas não consegue, por exemplo, o obeso, 250, 30 quilos, 140, né? Não consegue conter a gula. Comer é muito bom, beber também. Então, a gente recai aqui nos problemas clássicos do homem, que cada um vai resolver à sua maneira. Aqui, quando tem perguntas, a gente deixa um espaçozinho, né? Mas o que eu estou vendo é que os colegas não estão nem escrevendo. Eu trouxe aqui o Vinícius. Fica aberto aqui para conversar, gente. O assunto é teórico, mas também tem dados da prática, como de vez em quando eu entro para quebrar um pouco a monotonia, tá? Uma vez que não teve perguntas, não teve posto no chat, vou dar por encerrado mais cedo, 9h30. Obrigado, Vitor, por ter vindo mais uma vez, tá? Excelente leitura hoje, tá? Você está conseguindo agora, já pegou mais o livro? Talvez no início, né, não é a sua área, a psicanálise, você é muito melhor no Machado de Assis, a literatura, que é a sua área, né? Então, você estava lá no começo, assim, um pouco tenso, talvez, muito literal, assim, fazendo, como é que chama? Audiobook, lendo o livro. Aham. Agora não, agora você está bem mais solto, já dá para sentir uma melhoria enorme. Tá? Estou mais familiarizado com o Isso aí. texto, nós já estamos avançando na leitura. Isso aí. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, tá? Agradeço. Boa noite. Até semana que vem, então, gente. Semana que vem de volta aí. Vou encerrar a gravação e dar uma despedida geral aqui. Uma boa noite para todos. Boa noite.